uma mensagem aqui no ar, não consegui identificar quem era, que não estava conseguindo acessar, porque tinha... Fui eu, senhor, que eu não estava conseguindo acessar, por isso que eu ia chegar atrasada na aula, porque não estava funcionando o site. Ah, perfeita, eu te respondo. Mas tu tá com cabelo diferente aqui, hein? Não te reconheci. Sim, senhor, eu pintei o cabelo de loiro. Ah, então tá aí, agora eu entendi. Não, esquece, eu te fiz uma pergunta ali, nem precisa responder. Agora tá tudo certinho. Bom, todo mundo então mandou e-mail, que daí da próxima vez vocês ingressam direto, não precisa pedir autorização, tá? Vamos continuar na explicação, porque, assim, pelo certo agora a gente teria que entrar no TDE, mas a gente não conseguiu ainda terminar a avaliação do diagnóstico. Então, é fundamental que o professor, a gente, entre aspas, trabalhe mais esse tempo aí, está sendo gravado a aula, daí depois... Vocês, na aula passada, se desafiaram as habilidades, vocês tiveram aí a noção, né, de onde acertaram, de onde erraram, e principalmente estão consolidando aquela base do conhecimento, tá? Então, eu vou continuar dando aí essa explanação para que a gente possa, então, evoluir. E daí o nosso TDE, que era para ser uma atividade, eu vou deixar só para vocês baixarem esse software, tá? Que é esse que o professor está usando aqui, ó, que é o nome do software é Ken, aqui, ó. Kensk, esse aqui, ó, ou Shensk. Ok? Mas daí depois eu vou dar a explicação para vocês fazerem isso aí. Bom, então esse aqui, ok, matamos. Vamos para essa próxima. Sempre que houver carbono de hibridização sp, deverão aparecer nesse carbono. Bom, é aquilo, né? Que a grande maioria acertou. Por quê? Quando que ele vai ser SP, né? Ou ele vai ser SP assim, ou ele vai ser assim. Professor, não está compartilhando a página. Ótimo, muito obrigado, valeu. Desculpe. Agora foi. Então a pergunta é: sempre que houver carbono hibridização SP, deverão aparecer nesse carbono. Bom, sempre o SP, ou ele vai ser uma ligação tripla em uma simples, ou duas duplas. Então, ele sempre vai ser, mas veja, tanto esse quanto esse, ele vai ter a mesma lógica, vai ser duas sigmas e duas pi. Então, agora fica fácil a gente responder. Então, sempre que houver carbono de hibridização sp, deverão aparecer nesse carbono duas ligações sigma e duas pi. Ok? Aí o pessoal teve uns que se perderam aqui, mas eu acho que agora a gente conseguiu alinhar. A grande maioria já tinha, né, identificado. Bom, esse aqui é o TDE da próxima aula, mas esse aqui eu vou deixar mais por último, tá? Que é o quê? É nós trabalharmos essa estrutura. Depois que vocês baixarem o aplicativo em casa, na próxima aula, nós vamos trabalhar para abrir essa fórmula e vocês compreenderem que em cada extremo desses daqui, ó, vai existir um carbono. Aqui vai ter carbono, carbono, carbono. Essa dupla ligação. Sempre que tiver dupla ligação, qual é o tipo de ligação? Vai ser sigma ou vai ser pi? Pi. Então, vejam, aqui nós vamos ter ligação sigma, 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 só que aqui é uma sigma de um carbono com um oxigênio, e aqui vai ser uma sigma de um oxigênio com um carbono. Mas vejam, esse carbono aqui vai ser um carbono sp2, por quê? Porque ele está fazendo uma ligação dupla e uma ligação simples. Então, isso aqui a gente precisa aprender a abrir, né? A gente precisa aprender a expandir.
é óbvio que se a gente for fazer colocando todos os carboninhos aqui, vai ficar bem poluído. Por isso que eu quero que vocês baixem um aplicativo, que daí com esse aplicativo a gente vai construir de uma maneira que fique bem evidente para todos, tá? Então, esse vai ser o nosso próximo desafio. Deixa eu só anotar aqui para lembrar. Bueno. Quem já quiser em casa, se tiver indo um desafio, já vai poder antecipar, digamos assim. Bom, próximo. Determine o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Bom, na aula passada eu expliquei para vocês mais ou menos o que era o primário, secundário e terciário. Então, quando que a gente vai ter um carbono? Vamos lá. Quando que a gente vai ter um carbono primário? Ó, carbono primário está ligado a outro carbono. Então, esse é um carbono. Esse é primário, esse é primário. Um está ligado no outro. Agora, quando eu faço isso aqui, esse carbono daqui... Ó, deixa eu voltar. Esse carbono daqui, ó, que ele é um... Tá vendo ali que ele me mostra o aplicativo, que é um CH2? Esse carbono daqui é secundário, esse aqui é primário e esse aqui é primário. Agora, se eu ligo com um terceiro carbono aqui, ó, veja, esse carbono agora ficou CH, ele é terciário, esse aqui é primário, esse é primário e esse é primário. Agora, se eu ligo esse aqui com outro carbono, veja, aqui eu vou ter o carbono quaternário e todos os outros vão ser primários. Mas vocês foram percebendo aqui, ó, olhando para esse carbono do meio. Primeiro, então ele estava, né, ali ele estava voltando de novo. Aqui, esse carbono, então, ele é quaternário. Se eu tiro um dos carbonos, agora ele é terciário, porque ele está ligado a 1, 2, 3. Mas se eu tiro mais um, agora ele é secundário, porque ele está ligado a esse e esse. E aquele carbono que está ligado somente a um carbono, ele então vai ser primário. Então, vamos comigo aqui. Esse carbono aqui, ó, né, essa forma, vamos abrir ela aqui. Vamos lá. Me ajudem aí. Me digam. Esse carbono aqui é primário, secundário ou terciário? Secundário. Esse aqui é secundário. Vou botar aqui, ó, um segundo, tá? Esse aqui vai ser o quê? Primário. Primário. Esse aqui? Terciário. Perfeito. Veja, essas fórmulas que é o esqueleto estrutural, que nós não colocamos o elemento, o que acontece? Somente os riscos vão ser entre ligações de carbono. No caso aqui, teria mais uma ligação de hidrogênio, só que ela não aparece, tá? Mas isso é para otimizar, porque senão fica muito poluída a fórmula. Esse aqui vai ser o quê? Primário. Primário. Isso aí, todo mundo junto aí, participando. Esse aqui. Terciário. Certo. Esse aqui. Primário. Primário. Aqui. Secundário. Perfeito. E o último aqui? Primário. Primário. Então tá, fechou. Era isso que tinha que fazer. Daí ele pedia, ó, determina o número de carbonos primários, secundários e terciários existentes. Então, a resposta: 1, 2, 3, 4 carbonos primários, 1, 2 carbonos secundários
e 2 carbonos terciários. Essa estrutura aqui, um pouquinho mais complexa, mas também tranquila. Vamos lá, ó. Esse aqui. Primário. Isso. Falando. Terciário. Isso aí. Primário. E Secundário. Secundário. Aqui vamos ter um terciário, né? Aqui vamos ter outro terciário. Aqui, qual vai ser esse aqui, pessoal? Um quaternário. Exatamente, tá ligado a 4. Agora eu vou pegar vários primários aqui, ó. Aqui vai ser primário. Isso aqui vai ser muito importante, porque quando a gente for fazer nomenclatura, a gente vai ter que definir, por exemplo, ramificações, a gente vai ter que definir posição de heteroátomo, coisas desse tipo que vai ser fundamental que a gente entenda quem é o carbono primário, quem é o carbono secundário, quem é o carbono terciário, e assim por diante. Por isso que, essa revisão aqui, ela é muito importante para isso, para a gente estar fixando, né, esse conhecimentão mais básico aqui da... Básico, mas nem tão básico, né, pessoal? Faltou mais um. Então, olha aqui. Quantos carbonos nós temos aqui nessa fórmula? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carbonos nessa estrutura, né? Daí, ó, quem são os primários? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 primários, secundários. 1, 2, 3, 4 secundários, terciários. Faltou um secundário. Oi? Faltou um Faltou secundário. É que tu botou ele como primário, mas ele é secundário. Bem no meio ali. Esse? Não, do lado do primeiro quaternário. Do lado do primeiro... Entre o quaternário e o terciário. Isso aí, secundário, perfeito, perfeito. Assim que é bom, quando os alunos começam a corrigir o professor, daí fechou todas, pessoal, obrigado, e é assim que a gente vê que vocês estão aprendendo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 primário, secundário, 1, 2, 3, 4, 5 secundário, terciário, 1, 2, só 2 terciários, né? E quaternário, não, 3 terciários, né? 1, 2, 3 e 2 quaternários. Perfeito, perfeito. Bueno, então, com relação SP, SP2, SP3, carbono primário, carbono secundário, ligação sigma, ligação pi, tranquilo isso, pessoal? Me deem um ok aí? Acredito que sim. Tranquilo, por favor. Tudo certo. Ótimo. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, fico à vontade, pode ser fora da aula também, não tem problema. Pode botar no chat lá que a gente pode fazer mais uns exercícios de revisão. Sempre é importante, né? Mas fiquem bem tranquilos e à vontade, tá, pessoal? Próximo exercício. Então, agora a gente ainda um pouquinho na questão da cadeia, né? Então, vamos fazer aquela breve revisão que nós fizemos na aula passada. Muito embora a IUPAC, ela não vai cobrar que vocês saibam se é normal, se é ramificado, se é saturado, se é cíclica, tá? Não vai cobrar. Mas, por exemplo, quando a gente lembra que na aula passada eu falei para vocês, por que a gente fala gordura saturada? Por que ela é saturada? Por causa que
a gordura saturada, ela vem de um óleo vegetal que é insaturado, que sofre hidrogenação, e pelo fato de ele ser hidrogenado, onde tem as ligações duplas, entra o hidrogênio. E daí, por isso que a gente fala gordura saturada. Por que é saturada? Da mesma forma que a gente classifica as cadeias. Saturada é quando só tem ligação simples, do tipo sigma. Quando tiver ligação dupla, pi, nós vamos caracterizar as insaturações. Então, é nesse nível, uma cadeia normal, né? Então, por exemplo, quando a gente for falar que vocês forem fazer processos petroquímicos, que daí nós vamos trabalhar lá em classificação dos polímeros, e lá, por exemplo, a gente vai ver, é uma estrutura cristalina, semicristalina, amorfa, e isso depende do quê? Depende se a estrutura é ramificada ou se a estrutura é normal, depende da questão espacial para que a gente possa ter o arranjo molecular, né? Então, é muito importante a gente entender um pouquinho desses termos, porque, muito embora a UPAC não seja comum ela pedir a classificação das cadeias, mas subentende-se que os químicos, os engenheiros químicos, os engenheiros ambientais tenham uma noção do que significa isso, né? Cadeia alifática, o que é uma cadeia alifática? Uma cadeia aberta, então tudo isso faz parte, tá? Então, a grande maioria aí acertou, então é uma cadeia normal, porque não tem ramificação, né? Ela é aberta, né? Ela não tem heteroátomos. O que são heteroátomos? É qualquer átomo diferente de carbono no meio da cadeia. Porque se tivesse um oxigênio aqui no final, ele não está no meio da cadeia, então ele não caracteriza como um heteroátomo, né? E insaturada, né? Então a resposta normal, homogênea, insaturada, correto. Agora, a estrutura do benzeno, daí isso aqui também, daí a gente fica como desafio para a próxima aula. Por quê? Porque daí vocês vão ter baixado o aplicativo e daí eu vou querer que vocês construam o benzeno, né, na estrutura aqui do Shenwin, que nem 1, 2, 3, 4, 5... Olha só, eu fiz tudo torto, né? Agora, fazer uma dupla, uma dupla e uma dupla. Mas é assim o benzeno? Bom, agora vamos pedir ajuda pro Shenwin, né? Torna 3D isso aí para mim. Ele me ajudou. E é isso aí, pessoal. Olha aí, olha a molécula de benzeno aqui, ó. Olha, que deu pane aqui. Eu tenho que selecionar todos, né, para poder girar o negócio. Agora, olha só a molécula do benzeno, né? Ela é plana, olha só, ela é plana. Agora, se querem ver o benzeno em 3D, olha aqui, tem todas as minhas moléculas estão aqui, né? O meu benzeno está bem aqui embaixo, olha só. Bem fofinho, né? Olha ali. Daí dá para mudar a estrutura, né? Tipo, vamos fazer de pauzinho. Vamos fazer de... Aqui era como estava, aqui é de discs. Show, né, pessoal? Então, vai ter uma brincadeirinha bem bacana para nós fazermos aí na próxima aula, tá?
Mas isso que é importante. Vocês viram que mesmo a gente desenhando errado, depois o software ele corrige a estrutura. E uma das coisas que nós vamos falar hoje, que é polaridade, vai ser muito útil o uso dessa ferramenta, por quê? Porque a gente vai começar a perceber o momento dipolar, né? E o momento dipolar ele vai depender da geometria da molécula. Né? Então, por exemplo, a água ela tem um momento dipolar diferente de zero. Por quê? Porque ela é uma molécula polar. Mas por que ela é uma molécula polar? Tem a ver com a sua geometria. Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco, tá? Não vamos misturando as coisas. Bom, agora, uma cadeia carbônica alifática, homogênea, saturada, apresenta um átomo de carbono quaternário, 2 átomos de carbono terciário e 3 átomos de carbono secundário. Essa cadeia apresenta. Bom, a primeira coisa que tu tem que pensar é o seguinte, né? Lembrando lá da aula passada, né? E aí que eu digo, a questão da atitude. Né? Então, eu não sei, mas o que é, então, cadeia alifática? O que significa uma cadeia alifática? Então, ó, uma cadeia que não é uma cadeia aromática, uma cadeia alifática vai ser uma cadeia que apresenta uma estrutura, pode ser aberta, fechada, mas ela não apresenta aromaticidade. Né? Então, a gente sabe que ela é uma cadeia, é uma cadeia que pode ter ramificação, é óbvio que tem que ter ramificação, por quê? Por que é óbvio que tem que ter ramificação? Como é que eu vou ter um carbono terciário? Como é que eu vou ter um carbono quaternário se essa cadeia não puder ser ramificada? Homogênea. O que quer dizer uma cadeia homogênea? Que ela vai ser só composta de carbonos. E, obviamente, carbono na cadeia principal. Né? E saturada quer dizer o quê? Que ela não vai ter duplas ou triplas ligações. Então, a dica que eu dou aqui, qual é que é? Bom, a gente pode... Vamos usar a nossa estrutura aqui, ó, bem mais fácil. Então, primeira coisa, ó, ele tem que ter, então, tem que ter um átomo de carbono quaternário. Então, no mínimo, um quaternário. Então, ele vai ter, ó, então, um quaternário ele tem já, esse aqui, um quaternário. Bom, o que mais que ele falou que tem que ter? Ele tem que ter 2 átomos de carbono terciário. Tá, então, vamos transformar 2 terciários. Então, aqui ele fica secundário, aqui ele fica terciário. Esse aqui ficou terciário. Esse aqui também ficou terciário. Certo? Então, ele tem 1 terciário, 2 terciário. O que mais? São 2 terciários, né? 2 átomos terciários. E 3 átomos de carbono secundário. Bom, vamos ver, secundário. Secundário, ó, então aqui, ó, 1 secundário, 2, 3 secundário. Então, ó, primário, secundário, 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 terciário, terciário, primário, 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 quaternário. Tá. Veja, eu não pedi para vocês construírem a estrutura, mas vocês deveriam de identificar qual era. Ó, esta cadeia apresenta quantos átomos de carbono? Bom, aquela cadeia ela ficou alifática, ela ficou homogênea, ela ficou saturada. Vamos ver quantos átomos de carbono tem, então? Bom, dentro disso aqui ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tranquilo, pessoal? Vamos ver como é que ficaria essa estrutura aqui.
no espaço, ó, olha só. Olha como é que ficaria essa nossa estrutura no espaço. Isso aqui já está levando em consideração o quê? A geometria da molécula. Veja, uma molécula bem ramificada, né? E aí está a nossa estrutura. Perfeito. Bueno, daí brincadeira o que mais tem aqui, né? Tem recurso aqui, dá para te pintar só um elemento aqui, ó. Bom, vamos lá. Então, a alternativa era essa aqui. Então, somente uns poucos alunos, nem peguei o percentual, mas deve ser 7% acertou. Tá? Muito bem. Então, aqui a gente poderia até colocar nossa foto aqui, ó, da figura. Ó, complexo o negócio aqui, né? O outro jeito estava mais fácil de contar. Acho que tem como voltar, deixa eu ver aqui. Está mais fácil de contar. Não tem geometria, mas está mais fácil. Mesma coisa. São isômeros, né? Ou seja, estruturas iguais. Ah, tu falaste em isomeria, claro. E daí vinha a pergunta. O isômero do éter etílico. Então, o éter etílico. Vamos ver. Vamos lá. A estrutura do éter etílico. Opa, aqui. Peraí. Tem que limpar essa ligação aqui, ó. Aí, olha aí, ó, como vocês aprenderam já. Então, esse aqui é o éter. Ah, esse é o metílico, né? É o etílico, isso? Não, é o dimetílico, tá certo. O éter. Então, tá aqui a estruturinha dele, beleza. Então, desta estrutura, quantos carbonos são? 1, 2 carbonos, 3, 6 hidrogênios e um oxigênio. Veja, essa é uma cadeia heterogênea. Por quê? Porque tem um oxigênio no meio da cadeia. Então, esse é o éter. Agora, ele te pergunta o seguinte: quem é isômero dele? Bom, então, o ácido acético. Como é que é a estrutura do ácido acético? Então, ácido acético. Daí esse aqui. Então, ó, ácido acético. Aqui tem o carbono, aqui tem o C3, certo? Então, ai, professor, mas tá certo isso? Ah, eu não sei, eu não me lembro. Cara, coisa mais simples, ó. Ácido acético. Fórmula estrutural. Olha ali, tá? CH3 dupla O, certo? Aqui é outra fórmula mais expandida. Pode ser só simplificada desse jeito, ou seja, exatamente conforme a gente fez aqui, né? Sempre lembrando, mas eu quero... Tem a opção de nós deixarmos ela na geometria certinha, né? Ó, certo? Mesma coisa aqui, ó. Tem a opção de nós deixarmos ela na geometria certinha. É só
Olha aí, ó. Certo? Então, veja. Um carbono, 2 carbonos. Um hidrogênio, 2, 3, 4 hidrogênios. Já não fechou. Até porque aqui tem um oxigênio que são 2. Então, já não fechou. Qual é a próxima? Éter dietílico. Bom, o dietílico é que nem o dimetílico, só que o met é um carbono. O et são 2 carbonos. Então, se eu pegar essa estrutura aqui, ó, Ctrl C, colar ela aqui, e eu puxar mais, opa, e eu pegar aqui, e puxar mais um carbono aqui, mais um aqui, obviamente que eu vou, olha aqui, ó, eu vou ter que apagar um desses hidrogênios aqui, ó. Opa. Agora sim. Agora é o éter de etílico. Mesma dinâmica. Perfeito, ó. Então, qual é a diferença desse para esse? Esse aqui vai ter um carbono a mais, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, enquanto esse aqui só tem 2 carbonos. Então, esse aqui também não é isômero. O que são os isômeros? São aqueles que apresentam a mesma fórmula molecular. Apresentam o mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênio, mesmo número de oxigênio. Propanol. Bom, isso aqui é um álcool. Prop, 3 carbonos. Então, vamos lá, propanol. Então, 1, 2, 3. 3 carbonos, agora um oxigênio. Então, ó, 1, 2, 3, prop, propanol. Bom, essa estrutura aqui, vamos ver se está na geometria certinha. Olha aí. Então, quantos carbonos tem? 1, 2, 3 carbonos. A minha estrutura é 2, já não deu certo. Ok, agora a última. O etanol. Ok. Etanol, vamos ver. Bueno, então vamos ver. 1, 2 carbonos. Um oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. Então, eu tenho 6 hidrogênios, 2 carbonos. Carbono fechou, só que os hidrogênios não fecharam. Deixa eu ver aqui, acho que tem algum. Não, tá, fechou sim. É que aqui ficou um hidrogênio debaixo do outro, ó. Esse carbono ele tem que fazer 4 ligações. Deixa eu só fazer aqui, ó. Aqui a fórmula estrutural me enganou, ó. Ó, tá vendo ali, ó? Opa. Agora apareceu, ó, aqui. Ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um oxigênio, 2 carbonos. Agora fechou. Então, este é isômero desse. E o último era o etano, né? Então, o etano é a estrutura mais simples aqui. O etano vai ser C mais um, etano. Se for eteno, se for etino. Mas isso a gente vai estudar ainda, tá?
Então, não se preocupem com isso. Muito bem. Então, tranquilo, pessoal, não soube fazer, mas o que é? É o que tiver a mesma fórmula. Então, em resumo, nós tínhamos que achar dentro daquelas fórmulas, e daí eu queria entender o quanto vocês conhecem de nomenclatura já previamente, mas o que eu queria era uma fórmula que fosse P2, puxa vida, H6, ó, essa é a fórmula. Então, quem é que tem a fórmula igual à fórmula do éter dietílico? Quem é que tem? Quem é que tem? Então, é o etanol, que vai ter C2, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, fizemos aqui já a nossa... Feito, pessoal. Feito. Tranquilo, né? Bom, essa daqui, sim. Essa daqui era a mesma coisa, né? A única diferença é que aqui tu ia ter um ciclo, metilciclo propano. Então, aqui tu ia ter uma estrutura cíclica, né? Que é quando a cadeia, ela fecha. Então, metil, etil, ciclo. Vou ver aqui de novo. Metil, ciclo, propano. Então, prop são 3. Então, 1, 2, 3. É isso aqui. Agora vamos ver como é que vai ficar essa estrutura aí, se ela vai ser estável. Olha só. Isso aqui vai ser... Olha só como é que vai ser essa estrutura. No espaço, né? Impedimento espacial. Então, aqui nós vamos ter um ciclo, a cadeia cíclica aqui, e mais a ramificação. Então, metil, ciclo, 1, 2, 3, propano. Não tem ligação dupla, não tem ligação tripla, é uma ligação simples. Então, quantos carbonos, ó, da mesma forma que nós fizemos aqui, quantos carbonos e quantos carbonos e hidrogênios? No caso, eu não vou ter oxigênio aqui. Então, vamos, esse metilciclopropano. Vamos lá, vamos contar aqui, ó. Então, vai ter 1, 2, 3 carbonos, 4 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 4 carbonos e 8 hidrogênios. Então, C4, H8. Bom, agora, metilpropano. Então, de imediato, metilpropano, metilpropano. Então, tem 4 carbonos. Tem o grupo metil mais 4 do propano. Butano também tem 4. Butino também tem 4. Ciclobuteno também tem 4. Ciclobutano também tem 4. Então, todos eles aqui fecham o número de carbonos. Agora, onde é que vai entrar a nossa arte em descobrirmos o que vai ter 8 hidrogênios? Então, quando a gente tem metilpropano, eu vou ter algo muito parecido com isso aqui, só que eu vou ter propano 1,
2, 3 propano, certo? Metilpropano. Então, deixa eu só estruturar isso aqui. Ok, ó. Então, aí, ó, metilpropano. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, prop, metil. Então, quantos carbonos são? 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas aqui vai dar 3, 6, 7, 8, 9. Tem 10 hidrogênios aqui, ó. Certo? Ó, 3, 3, 3, mais 1, 10. Então, já não fecha com essa estrutura. Ó, but, um hino. O hino aqui é tripla ligação. Então, no carbono primário, primeiro carbono da cadeia, vai ter a tripla ligação entre o primeiro e o segundo carbono, entre o primário e o secundário. Quando é 2 aqui, vai ser entre o segundo e o terceiro carbono, ou seja, entre os 2 carbonos secundários. Aí começa, mas por isso que eu tinha que entender o que era secundário, o que era primário. Então, um, 2, 3, 4. Eu podia ter já feito um zigue-zague que ficava mais bonito, né? Tá, vamos fazer aqui. Aí, tá, fechou. Então tá, ó. Esse aqui é o butano. 1, 2, 3, 4. Só tem, ó, veja, só tem ligação simples. Se eu botar uma dupla aqui, ó. Opa. Peraí, tem que apertar uma ligação. Se eu botar uma dupla aqui. Ixi, não, peraí, fez. Tá. Onde é que eu vou? Peraí, para voltar. Ó, se eu botar um. Ó, se eu botar aqui, uma tripla aqui. Agora sim. Agora sim, ó. Daí ele ficou 1, 2, 3, 4. Veja, ele continua tendo os 4 hidrogênios. Ele vai ter 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Qual é a diferença do outro, que em vez dessa dupla ligação ser aqui, vai ser aqui a dupla? É isso aí. Essa é a diferença desse para esse. Mas, veja, esse but 1 hino e o but 2 hino, ambos são isômeros, porém não são isômeros desse aqui, ó. Porque aqui ele tem 3, 6, 8 hidrogênios. Aqui ele vai ter 6, ó. Pode ver, 3, 3, 3, 3. Ou seja, 3, 6, 3, 6. Ok? E o que nos sobrou de opção? O ciclo buteno e o ciclo butano. Bom, o ciclo... Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, ciclo butano, ciclo buteno é esse aqui. Ele tem uma ligação dupla. Ó, vamos botar, ó, que bacaninha que ele ficou, ó. Esse aqui, ó, é o ciclo buteno. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos e 6 hidrogênios. Esse não serve também. Esse aqui
é isômero desses daqui, ó, que vão ser 4 carbonos e 6 hidrogênios. Esse aqui também tem 4 carbonos e 6 hidrogênios. E o que a gente falou que é o isômero, no caso, é esse aqui, ó. Esse aqui. Né? E, olha só. Tá. Ele vai ficar todo contorcido, olha, ele é um ciclo, mas é todo contorcido por causa da estrutura, do tipo de carbono sp3, então ele vai ter, não vai ser plano, como esse aqui também não é 100%. Os carbonos são planos, mas o hidrogênio não vai ficar numa forma plana. Olha só que interessante. Então, meus amigos, matamos aí, então, essa questão de que esse aqui, então, é isômero desse aqui. Ou seja, a resposta é essa aqui. Muito bem. E, por último, né, esse aqui, quem ainda marcou isômero, né, de posição até, é um caso, desculpa, de função, é um caso especial de função, mas isso aqui é um típico exercício de tautomeria, que é quando essas substâncias estão em equilíbrio, ninguém acertou essa, né? Então, a tautomeria é um caso particular da isomeria de função. Não estaria errado tu marcar de função, mas como tinha a opção tautomeria, tu deveria marcar tautomeria e não função. Então, veja, eles têm a mesma função é éster, tem o mesmo número de carbonos, o mesmo número de heteroátomo, porém, um é o propanoato de metila e o outro é acetato de etila. Ambos estão dentro do mesmo frasco, né? E eles têm o quê? Eles têm, eles compartilham, eles estão em equilíbrio dinâmico em solução, certo? É um caso particular, e aqui o professor coloca o uso da classificação da isomeria constitucional, então foi desaconselhado pelo EUPAC, segundo nossa fonte, né, 4, que é o livro que a gente está adotando. Então, com o feedback era isso, tá? Então, assim, no geral, a gente vê que tem uma turma que 50% da turma conseguiu ter uma melhor assimilação, né, sobre a realização do exercício, a outra metade espero que tenha compreendido melhor, tá? Vamos trabalhar mais esses exercícios, mas foi fundamental para o professor ter essa noção prévia, né, do quanto vocês sabiam, e em cima disso, então, eu, né, dei essa explanação. É óbvio que eu vou questioná-los de novo, mas agora já pegando questões mais voltadas ao ENAD, questões que vão ser mais a realidade nossa dentro da graduação que a gente está fazendo, ok? Bom, com relação ao Shen Win, não, o Shen Ask, esse aqui vocês, então, como é que vocês vão baixar esse aplicativo? Aqui, visite o site e conheça o aplicativo para modelar estruturas químicas, em especial orgânicas. Então, esse trechinho aqui, ó, de eletronegatividade e polaridade, eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, mas o que eu quero que vocês façam, isso eu vou puxar lá para cima, o que eu quero que vocês façam é isso aqui, tá? Obviamente, terminem a leitura do livro, capítulo 1, que eu acredito que vocês ainda não devam ter terminado, e também visite esse site aqui, tá? E o que é o TDE da nossa aula de hoje? É vocês baixar o ShenAsk, ok? Bom, o professor ainda tem 10 minutos, tá? O professor vai ficar aqui com vocês durante esses 10 minutos. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, o professor fica à disposição.
Ok? Deixa eu parar aqui. Vou parar a gravação.